iniciando mais espiritualidade com convidados super importantes, queridos. E hoje nós temos aqui conosco o médium, amigo, o escritor, psicógrafo, Antônio Demarque. Obrigada por aceitar nosso convite, Demarque. Obrigado, viu, Demarque? Está aqui conosco. Para nós é um momento assim de muita felicidade tê-lo conosco participando do Mais Espiritualidade. Cláudia e Luiz, eu tenho uma admiração muito grande por vocês. O Luiz já conheço há tanto tempo. A Cláudia vim conhecer depois, mas o trabalho de vocês, e a gente sabe como é árduo, mas a gente sabe a trajetória. A luta é difícil, mas a vitória compensa, né? O importante é no fim o resultado. Eu tenho muito carinho por vocês, muita admiração e muito feliz por estar aqui, participando desse podcast. Ah, que bom, é recíproco, viu, Demarque? Você é muito querido também. E como que você é médium, né? Que você também vê, como que é essa coisa da mediunidade? A minha mediunidade, ela é assim bastante diversificada. Tem momentos que eu vejo, tem momentos que eu ouço, tem momentos que eu não sinto nada, que eu gostaria de sentir. Não é quando eu quero. Por exemplo, nós temos um trabalho de rua. Já há 16 anos que a gente vai pelas ruas de São Paulo, atender moradores de rua, levar um pouco de conforto àqueles irmãos com a consciência que a gente não vai resolver o problema, mas levar uma palavra amiga, a palavra do Cristo e um pão material e o pão espiritual. Então, a gente às vezes está num atendimento a um morador de rua e eu tenho uma visão, um lapso assim, de repente vem assim uma imagem, eu tenho uma visão, mas não é a hora que eu quero, eu acho que de vez em quando eles projetam exatamente para que eu veja aquilo que está acontecendo. E às vezes escuto, ouço também, mas também não é sempre. A psicografia que é interessante, é como se houvesse uma incorporação, porque eu sinto a presença do mentor e aí vem mentalmente aquilo que eu tenho que escrever, não é ele me ditando, mas aquilo vem na minha cabeça, assim, vem a ideia, vem a história. E muito, no começo eu diria assim que tinha 50% meu e 50% do espírito. Hoje eu diria assim que chega a 90% do espírito e 10% meu. Porque eu tenho consciência de tudo e eu posso interromper a hora que eu quiser. De repente, eu tenho consciência. Então, mas eu vejo que é uma energia assim tão forte que vem às vezes até as palavras que eu tenho que escrever. Mas isso foi um exercício ao longo de muitos anos, né? Não é assim. É por isso que falam que a mediunidade é um exercício, né? É um exercício. É um exercício, né? É um exercício que muda de espírito para espírito também. O meu mentor, que é o irmão Virgílio, nós fizemos um exercício assim, ficamos 1 ano fazendo treinamento até escrever o primeiro livro. A psicografia do primeiro livro foi assim, o 50-50, que foram várias histórias. Que o título dele saiu como Pretérito Imperfeito. E aí nenhuma editora queria publicar. Eu fui em muitas editoras. Nossa, se eu fosse citar aqui é até um fato interessante. Nessa época eu estava no Caminho da Luz, o Centro Espírita Caminho da Luz, e a dona Marlene Sais, uma amiga muito querida, ela leu o livro e falou: Demarque, se ninguém publicar esse livro, o Caminho da Luz vai publicar, nós vamos fazer uma edição caseira. Nós fizemos uma edição caseira, Luiz, 1000 exemplares. Como foi difícil vender esses 1000 exemplares. Às vezes eu ia fazer palestra, levava o livro, aquele título Pretérito Imperfeito, e vinha Foi jovem. O primeiro? Foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro. E aí vinha jovens, olhava assim a capa bonita que eu pedi para desenhar, veio a inspiração de como seria a capa, né? E aí os jovens perguntavam: é livro de gramática? Pretérito imperfeito é um verbo. E aí então, quando foi reeditado, né? Que aí depois veio o Além do Infinito Azul, que foi... Que é esse aqui, né? Que foi o primeiro publicado por uma editora. E aí, nossa, esse livro vendeu demais, é uma história lindíssima. Na primeira editora que esse livro foi publicado, ele vendeu mais de 100 mil.
E na época era assim um... Nossa, Até hoje. Até hoje. 100 mil livros já é considerado best-seller. E como foi o primeiro, aí eles gostaram, aí veio o segundo, que foi o Crepúsculo de Outono, vendeu também quase tanto quanto o Além do Infinito Azul. Foi uma trilogia, e o terceiro que foi o Mansão dos Jovens. E aí eles falaram, manda mais. Eu falei, não, eu só vou mandar o próximo quando vocês publicarem o Pretérito Imperfeito. Aí mandei para eles. Aí eles leram e gostaram também. Não, a gente vai publicar, mas nós vamos mudar o nome. Aí ficou A Vida Ensina, mudar, porque realmente o Pretérito Imperfeito dava... Parecia de língua portuguesa. Os jovens não gostam muito de gramática, imagina... Mas foi o Espírito que deu o nome. Foi o Espírito que deu o nome, o título, Eu né? recebi, a gente brinca lá na editora que o Espírito nem normalmente nem sempre ele sabe. Nem sempre dá o acerta. título, Mas foi muito engraçado isso daí, porque realmente eu vi como eu peregrinei por várias editoras e olha, e fui depois outras que me chamaram, né? Me chamaram, aí eu falava assim, não, agora eu já estou bem. Que foi nessa editora que realmente eu publiquei por lá vários livros, né? Então com o irmão Virgílio era assim um jeito, eu me acostumei com ele, aquela sinergia, aquela vibração, a sintonia vibratória era muito forte. E aí depois veio José Florencio, um outro espírito, que eu também tive que fazer um exercício assim de sintonia, de adaptação, né? Olha só, interessante. Então, na verdade, essa afinação é lógico que é do médium também, que o exercício, né? Quanto mais exercita, mais vai ficando melhor. Mas também se toca o espírito, precisa adaptar a nova energia. Exatamente. Mas sempre sob a orientação do irmão Virgílio. Ele é o teu mentor espiritual. Ele é o meu mentor espiritual. E olha, ainda hoje, de vez em quando, a gente se encontra aí na espiritualidade. A gente tem assim umas... Porque hoje, quem está escrevendo por mim veio o Augusto César, que o Augusto César foi um médico. Que o primeiro foi o Mansão que nós vamos falar daqui a pouco. Não, mas eu já vou mostrando tudo já, ó. Nós vamos falar daqui a pouco de cada obra. Aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro, que foi pelo Augusto César, que é A Cabana da Solidão, e esse daqui foi o segundo desse espírito, Augusto César, o Terapia do Amor. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho de cada um. Esse Além do Infinito Azul é meu livro preferido. A história, o romance sensacional, né? É uma história de amor muito... É maravilhosa. Muito linda e tem um final surpreendente. Não conta. Eu estou falando que é surpreendente. Então, gente, a mediunidade assim, de psicografia é uma evolução, é um exercício que exige muito do médium, disciplina, que às vezes eu não tenho. A gente às vezes passa por momentos difíceis, principalmente no período da pandemia. Durante um tempo assim eu fiquei meio fora não estava em boas condições, né? Então até interrompemos durante um tempo, agora retomamos a psicografia, estamos escrevendo já o segundo, que é dessa trilogia da Terapia do Amor, que está com vocês, que é a Terapia do Trabalho com Cristo, né? E o terceiro, que é o... Terapia do Perdão, a né? Terapia do Perdão, que é do Augusto César. E aí depois, Deus é que sabe, o irmão Virgílio que vai me orientar o que eu vou fazer. Teremos novidades em breve. Se Deus quiser. Mas, Demarque, a gente gostaria de saber como que você se tornou espírita, né? Como que você se descobriu sendo espírita? Você já nasceu num lar espírita? O que aconteceu para virar a chave e falar assim, ó, eu sou médium, eu vou psicografar, eu vou divulgar o espiritismo? Olha, eu nasci numa cidade muito pequena do interior chamada Duartina. Só nasci lá, com 6 meses de idade, meus pais se mudaram para uma cidade... Fica perto de Bauru, 40 quilômetros depois de Bauru, no sentido Bauru-Marília. Aí minha família se mudou para uma cidade menor ainda, Paulistânia. Paulistânia era uma cidade tão pequena, na época acho que tinha 1.500 habitantes. A gente falava assim, Paulistânia era tão pequena que o urubu passava no sol, dava eclipse total na cidade. A cidade de primeira, quando colocava a segunda já tinha saído. Então,
tinha missa uma vez por mês, que vinha um padre, uma cidade vizinha chamada Cabralha Paulista, realizar a missa em Paulistânia, né? E o acontecimento em Paulistânia era a missa, não acontecia mais nada. Sabe aquela cidade que não acontece nada? De vez em quando aparecia um circo lá, que o circo para nós era o máximo. Era o acontecimento. Era o acontecimento. E a missa, que era uma vez por mês. E então a minha família era católica, essencialmente, e a minha mãe devota de Nossa Senhora Aparecida. Mas eu sempre fui um questionador, viu, Luiz e Cláudia? Paulistânia era uma cidadezinha pequena, mas tinha suas peculiaridades. Tinha uma senhora lá que para mim aquela mulher era um enigma. A Dona Antônia era aquela pessoa assim, pobre de marré. Vivia com a mãe dela já idosa, mal conseguia andar, eles moravam numa casinha de taipas. Imagina, uma cidade pequena como Paulistânia, ela morava na periferia de Paulistânia, caía fora do mapa. E eu fico pensando assim, hoje eu fico pensando que no dia de escolher as provações para a reencarnação, a Dona Antônia entrou na fila das provações umas 10 vezes. Porque além de ser pobre, aquela situação difícil, de penúria, absoluta penúria, ela não tinha os movimentos dos membros inferiores, ela vivia se arrastando pelas ruas de Paulistânia, as ruas empoeiradas de Paulistânia, e ela não conseguia falar, ela balbuciava algumas coisas assim, que ninguém conseguia entender o que ela estava falando, e quando ela falava, ela babava. A fisionomia dela assim, era uma fisionomia deformada, parecia um sapo, feia. O cabelo todo desgrenhado, aquela coisa, ela enrolava um pano assim, a mãe dela enrolava, Coisas não que sei. Só através da reencarnação que a gente vai entender, né, Demar? Mas eu não sabia ainda da reencarnação. E aí, ela tinha um olho cego, que o olho era uma órbita esbranquiçada, e o outro não parava na órbita, ela ficava assim, a gente nunca sabia para quem ela estava olhando. Uma grande provação mesmo, Nossa! Né? Então, para mim, eu perguntava assim, porque eu sempre fui muito observador, sabe? Lá em Paulistânia, cidade pequena, tinha os bacanas, os filhos dos fazendeiros, tinha os fazendeiros, em todo lugar tem uns bacanas, né? Chega lá com caminhonete, no dia do domingo de missa, com roupa bacana, e a gente tudo caipira, com um chapéu na cabeça, botina no pé, e eu falava, nossa, mas eu não entendia aquela situação da Dona Antônia. Para mim era um enigma, eu me questionava, alguma coisa está errado. Eu sempre me questionei isso, até que vim para São Paulo, quando tomei conhecimento da doutrina espírita, que comecei a estudar o espiritismo, que é aí que eu fui entender. Aí eu falei, olha, só pode se explicar isso pela reencarnação. Aquela mulher, apesar de toda a situação de dificuldade dela, ela se arrastava no domingo de missa até a saída da igreja, e o padre fazia lá a sua pregação, falando da caridade, ela ficava lá fora, com aquele jeito. Mas as pessoas jogavam dinheiro de longe, porque saíam da missa assim, com o coração cheio de bondade, né? Porque ouviu o padre falando, e o que o padre falava era a lei, que devia praticar caridade, ajudar os mais necessitados. E ela ficava lá, mas as pessoas não chegavam nem perto, assim, porque tinha aquele sentimento assim de rejeição. A rejeição, você não via. Então é hoje que, por exemplo, que a gente faz trabalho de rua, que a gente vê, Luiz e Cláudia, como é importante você sentar com a pessoa, independente da situação, da aparência, de como ela está, você conversar com ela, você dar atenção, porque muitas vezes aquela pessoa, ela pede assim para você, para ela o mais importante, que tudo é importante, o pão que você dá, a roupa usada, o sapato, o cobertor, o lanche, o chocolate quente, ou o suco que a gente oferece. A pessoa às vezes ela quer um pouquinho de atenção, você chamar aquela pessoa pelo nome já faz um diferencial muito grande. E muitas vezes eles pediam isso antes da pandemia. Agora a gente está voltando aos abraços, porque aí depois da pandemia a gente segurou o abraço por uma questão até de prevenção. A gente tem que ter o cuidado adequado por causa da saúde, né? A situação em que nós vivemos. Nossa, e deles também, né? Então foi aí que eu fui entender
o sentido verdadeiro da caridade, porque como diz o Evangelho, que a mão esquerda não sabe o que fez a direita, e não pode humilhar a pessoa que recebe. Eu via naquela situação das pessoas jogando as moedas assim, porque elas tinham assim uma prevenção, tinham um asco, um nojo de chegar perto, de segurar na mão, ou então de sentar junto. Era um tanto quanto humilhante, mas ela precisava daquilo, então, de qualquer forma, ajudava, mas era humilhante. Então, o que eu cheguei à conclusão depois de 16 anos desse trabalho de rua, que eu reputo que é uma das experiências Então, mais... mas vamos voltar um pouquinho. Aonde que foi o momento da virada de chave? Que você sentiu assim, que falou, eu tenho que estudar o Espiritismo. Antes disso daí, eu vou te contar, eu vim para São Paulo com 18 anos, em 1968. Olha, já faz tempo, hein, Luiz? 1960, você não era nascido, Luiz? Não, era nascido. É. Eu era nascido. 1968. Eu vim para São Paulo e o meu primeiro emprego era numa empresa que ficava na Rua Uruguaiana, no Brás. Ficava perto lá da Celso Garcia. Eu comecei a trabalhar nessa empresa, morava numa pousada, aluguei um quartinho, né? Você veio sozinho? Tua família ficou no interior? Vim sozinho. E você veio sozinho? Vim sozinho. E aí, eu tinha que descer para tomar o ônibus. Eu já fazia uns 2 anos, quase 3 anos que eu estava trabalhando nessa empresa, foi em 1971. E tinha um trabalho para desenvolver, eu fiquei até tarde, mais ou menos umas 10h30, 11 horas, foi quando eu saí. Eu descia até a Celso Garcia porque eu tomava um ônibus que eu morava nessa época aqui na Vila Gustavo. E tinha o ônibus Parque do Chaves que passava lá. E eu tava... Que fica na Zona Norte de São Paulo. Isso. Aí eu tinha um botequinho na esquina assim e estava aberto. Eu estava com fome, eu falei, vou lá comer um lanche. E quando eu cheguei lá, tinha em cima da geladeira uma daquelas televisãozinha pequena, preto e branco, e estava passando o programa Pinga Fogo. Eu não sabia, eu não conhecia nada, Chico Xavier, não conhecia nada. E aí, enquanto eu fiz o pedido, enquanto eu estou olhando, eu estou observando aquele programa lá, porque eu via que era um programa, comecei a prestar atenção. Que estava todo mundo assistindo, né? E no bar as pessoas também estavam olhando. E eu, como que tivesse caído de um outro planeta lá, eu falei, nossa, mas que programa é esse aí? O programa Pinga Fogo a gente conhecia, eles levavam celebridades lá, até o Roberto Carlos foi. E eles pegavam pesado com as pessoas que eram entrevistadas. Teve entrevistado... Por isso que era Pinga Fogo. Pinga Fogo, o negócio era cuspia fogo. Devia ser cuspia fogo, não Pinga Fogo. Mas aí e eu falei, mano, mas levam tanta celebridade, o programa eu não conhecia o entrevistado. Tá. Eu falei, mas quem é esse famoso aí que eu não sei quem é? Aí o garçom falou, você não sabe quem que é? Eu falei, não. Ele falou, é o Chico Xavier. Para mim, eu, católico do interior, não sabia absolutamente nada, né? Então aquilo para mim foi assim não esclareceu nada. Você Chico ainda não Xavier. era médium nessa época? Não. Você nem sentia... Você nem sabia nada, não sentia aproximação de espírito, você não tinha, nada. Qual era a sua religião? Era católico. Católico não praticante. Falava que era católico para não dizer que não tinha religião. Católico não praticante, E aí, eu comecei a prestar atenção na entrevista. E eu olhei assim, aquele homem assim, na minha primeira impressão, eu via ele se ajeitava, ele parava, ele pensava. Eu falei, mas que homem esquisito. Um hominho sem graça, esquisito, feio, todo um óculos assim, e a gente dava a perceber que o olho dele era todo estrábico, né? Sabe quando você fala assim, gente, mas esse homem é muito esquisito. O que ele está fazendo aí? Mas eu fiquei impressionado. Porque o Pinga Fogo, inclusive, na época, era transmitido pela Tupi, né? Pela Tupi. Era a maior audiência, inclusive, da televisão. Foi um dos maiores de maior audiência da TV Tupi da época. Foi. E aí eu observei, Luiz e Cláudia, que aquele homem esquisito, baixinho, desengonçado, feio, ele era muito inteligente e as respostas que ele dava começou a me interessar.
De forma que eu tomei o lanche e fiquei, ainda esperei um pouquinho mais, aí porque eu queria ouvir mais. Era cativante o que ele estava falando, o assunto era pertinente. Aquilo me chamou a atenção. Mas aí o garçom ainda me explicou, o Chico Xavier, você nunca ouviu falar? Eu falei, não, é o maior médium do Brasil, quem sabe do mundo, ele me falou. Para mim, continuei do mesmo tamanho, eu também não sabia o que era médium. Então, Você tudo tinha 18 certo. anos. Hã? Tinha 18 anos. Não, nessa época eu já, 18, eu devia estar com uns 21 anos, Tá. porque já fazia 3 anos que eu estava aqui em São Paulo. Tá. E aí, passado isso daí, uns meses depois eu comecei a ter assim uns sonhos, não é sonho. Eu deitava assim, eu morava num lugar, num quartinho, que era aquela cama de abrir e fechar, que eu acho que não tem mais hoje. Ah, O eu quartinho era lembro. Como é que pequeno. chamava eu já aquela- dormi naquelas camas. E aí- Como é que chamava? Campana? Eu Campana? não lembro, era uma Era de abrir cama e que a hora que você fechar. fechava, você encostava no canto. Como é que era É. o nome da cama? E aí eu tava dormindo, eu deitei assim, mas sabe quando você passa assim por um segundo e de repente eu me senti saindo fora do corpo. E comecei a ver coisas, ouvir vozes, e eu me vindo num lugar estranho. E uma voz me dizia assim, olha, não tenha medo, você está bem protegido. Mas era uma coisa que eu estava com muito medo, porque não era uma coisa boa. Mas a voz me recomendou, olha, se você estiver com muito medo, faz uma oração. Eu fiz a oração e voltei para o corpo. Eu senti voltando para o corpo, mas foi uma coisa muito real. Isso aconteceu uma vez, aconteceu 2, aconteceu umas 3 vezes. E isso começou a me incomodar. Aí foi quando eu encontrei, teve um amigo meu numa empresa, que um dia ele veio, ele entrou assim, no dia que ele foi apresentado, ele chegou e me cumprimentou, ele perguntou para mim, qual a sua religião? Mas assim, eu falei, eu sou católico. Ele falou, engraçado, não é o que eu estou sentindo. Você tentou esconder, mas não teve jeito. Eu falei, não, por que você está... Não, porque eu estou sentindo que você tem uma energia diferente, você não deve ser católico, não. Eu falei, não, tudo bem, eu realmente não sou católico, não praticante, mas eu já tinha até então estudado o espiritismo, porque eu fui querer conhecer o Chico Xavier, eu já tinha procurado entender o que era o espiritismo, aquilo que o Chico Xavier falou, que eu ouvi naquele momento que ele estava na entrevista, me chamou a atenção e eu fui procurar, fui entender o que era o espiritismo. Então eu já era espírita sem frequentar. Eu só tinha medo de ir em algum lugar que não era adequado. Aí ele me falou assim, olha, eu frequento um centro espírita. Você não quer ir comigo na próxima segunda-feira? Vai passar pela orientação lá no centro. Era o Centro Espírita Seara do Mestre, na rua Gama Lobo, no Ipiranga. Não tem mais, né? Eu acho que ainda tem, Ainda viu? tem? Eu acho que ainda tem. Há uns 3, 4 anos atrás, eu passei por lá e ainda estava lá. Ah, então, Passei durante daí- o dia, que eu tinha uma então- reunião naquela região, e fiz questão de passar por lá, ainda estava lá. E aí, foi aí que eu comecei a me interessar. Cheguei no centro, passei pela orientação, e eles me falaram umas coisas tão interessantes que bateu com aquilo que eu achava. Os médiuns, naquela época, a gente passava pela orientação, os médiuns eles tinham vidências, alguns estavam incorporados, e eles falaram muitas coisas interessantes que bateu com aquilo que eu estava pensando, aquilo que eu questionava. E aí, então, a partir daí eu comecei no espiritismo, mas eu queria saber mais, eu queria conhecer mais, eu tinha uma vontade. Aí eu entrei na federação para fazer o curso de médiuns e estudei muito. Federação Espírita do Estado de São Paulo, né? Federação Espírita do FESP. Estado de São Paulo, isso, a FESP. E aí eu sempre tive muita vontade de conhecer, de questionar. Eu sempre fui muito questionador, observador e questionador. Então teve essa fase assim de questionar, e aí eu resolvi que a federação era muito grande, eu queria um centro pequeno onde eu pudesse fazer alguma coisa que fosse diferente. Então eu acabei indo para outros centros, nunca pensei em psicografia. Depois de mais de 20 anos de trabalho mediúnico, trabalhando em desobsessão, na orientação, fazendo muitos outros trabalhos. Um dia, numa quarta-feira, era um trabalho de desobsessão,
No final começou aquela música do encerramento, eu me desdobrei, aí apareceu o irmão Virgílio. Ele falou, que olha, legal. aí ele falou, olha, a gente já está junto há muito tempo. Quando você ouvia aquela voz, era eu que estava contigo. E agora você já está preparado e nós vamos começar uma nova tarefa. E aí ele me falou, agora a gente vai começar um trabalho de psicografia. Eu nunca pensei em psicografar. E aí eu fiquei pensando, eu estava já no caminho da luz. Passou um ano, e eu me questionava, mas quando é que será? E não vinha nada, sabe? Nós somos ansiosos, Somos né? ansiosos. Porque o nosso tempo é diferente do tempo da espiritualidade, né, Demarco? Porque a espiritualidade É verdade, é verdade. E a gente fica... Eu fiquei mesmo naquela ansiedade. Nossa, fazer palestra era uma das coisas que eu adorava, que eu sempre gostei de fazer palestra, né? E psicografia, então, eu nem imaginava, mas, poxa, a hora que o Espírito me falou isso, eu fiquei assim, sabe? Quando você fica em estado, mas será que eu consigo? Bom, até que passou mais de ano, aí uma noite eu não dormia, aí chegou o irmão Virgílio, era já passada 1 da manhã, ele falou, levanta que nós vamos fazer um treinamento. E aí eu ficava toda noite fazendo uns rabiscos, e ele falava, vai escrevendo o que vem na tua ideia, vai escrevendo o que vem na tua ideia, e vai indo, vai indo. E foi esse o pretérito imperfeito, que foram 12 contos, 12 histórias. Um livro assim que foi, na verdade, o início de tudo. Então, mas eu jamais tinha tido essa ideia. E depois disso vieram tantos outros. Hoje nós já estamos, esse vai ser o 21º, esse que está lá com vocês. E esse, então, longe do meu amigo Adeilson, que já chegou no 100º. O Adeilson vem aqui também, né? Então eu digo o seguinte, que é assim uma tarefa que exige assim muito sacrifício e muita disciplina. Não é sem razão que Emmanuel disse para o Chico, você tem que ter disciplina, disciplina e disciplina. Eu trabalho, como eu tenho assim situações de trabalho, eu tenho que viajar pelo trabalho, então é difícil às vezes a gente ter assim esse compromisso, toda terça, quarta e quinta eu vou psicografar. Não, eu tenho dia de palestra, eu tenho dia que eu tenho que viajar, eu tenho dia que algum outro compromisso eu tenho que ficar até depois do horário. Então é difícil manter, mas na medida do possível, eu não sou Chico Xavier, eu estou tentando fazer o melhor possível. Acho que podia ter feito melhor, mas o médium não é perfeito, né? Nós somos imperfeitos e a gente sempre agradece essa misericórdia divina de nos dar uma tarefa, de que a gente possa fazer alguma coisa, mesmo que de forma imperfeita, mas levar uma mensagem para aquelas pessoas que certamente deve ter auxiliado alguém. Eu tenho recebido assim muitas mensagens de pessoas que falam, olha, poxa, eu gostei muito daquele livro, aquilo me ajudou. E aí, isso não tem preço, né? Não tem preço. Demarque. Então a gente fala assim, poxa vida, a gente recebe muito mais do que aquilo que a gente doa. Mas também não é fácil não, a gente também é cobrado por isso, viu? Porque o Emmanuel disse para o Chico, olha, não deixa, mediunidade é uma ferramenta, não deixa ela enferrujar, porque se enferrujar, aí a ferrugem consome. Então mediunidade é isso daí, é você estar se aplicando, não se desviar, porque surgem momentos difíceis, e é aí que você vai se alicerçando e se fortalecendo cada vez mais. Às vezes a gente cai, depois se levanta, cai de novo, torna a se levantar. Médium não é aquela pessoa... E os obsessores tentando, né? Os obsessores tentando impedir que você trabalhe por Cristo. Jogando casca de banana no meio do caminho aí para a gente escorregar. Mas é assim mesmo. Então, graças a Deus chegamos até aqui hoje e Deus é que sabe aonde que podemos chegar. Estamos sempre à disposição. Apesar das nossas imperfeições, estamos à disposição da espiritualidade. Aí você já era um médium, né? Assim, como escritor consagrado, né? Que já tinha vendido inúmeros livros.
E aí, de repente, veio a ideia de fazer um livro sobre Chico Xavier. Conta pra gente como que surgiu essa ideia, que daí a autoria é sua. Não é mediúnico, Não é né? mediúnico. Não é Não. mediúnico. Não, Como não é que foi? mediúnico. Não é Que ó, mediúnico. aqui, ó. Saudades de Chico Xavier. São lindos casos da vida do médium que o Demarque tão lindamente traz pra gente. Esse livro, ele para mim é uma relíquia, porque eu conheci um casal de amigos, o maestro Rafael Puglielli. Maestro Rafael Puglielli, ele foi da época da TV Tupi. Quando o Chico esteve lá no Pinga Fogo, ele estava lá. Ele era maestro da TV Tupi, da extinta TV Tupi. Ele foi maestro e arranjador daquela cantora Maísa Matarazzo. Ele era assim uma pessoa muito... Que era do Honda? A música Honda é essa? Não, Meu Mundo Caiu. Meu Mundo Caiu, tá. É. Honda você foi, olha! Ele fez alguns arranjos na época também para o Roberto Carlos, que o Roberto Carlos estava na fase áurea da Jovem Guarda, né? E ele ganhou Roquete Pinto, naquela época tinha o Roquete Pinto, que era o maior prêmio. Que era o maior prêmio da época da TV Record, a antiga TV Record, né? E eu conheci nessas andanças, que eu queria fazer alguma coisa diferente, eu queria trabalhar com os pobres. E aí alguém me falou assim, olha, tem um grupo de um centro espírita que fica lá no Alto da Moca, na Travessa do Ferreira, chama Centro Espírita Irmão Nóbrega. Eles fazem trabalho com pessoas pobres, eles fazem trabalho de arrecadação de alimentos nas ruas para distribuir no final do mês. Eles tinham naquela época 120 famílias que eles assistiam. E era o que eu queria. Então era um grupo de jovens, nós tínhamos um grupo de jovens lá que a gente saía nas ruas de São Paulo de sábado à tarde, domingo de manhã. Olha o nosso programa, ó. Sair, daí, em vez de ir para as baladas, a gente ia fazer campanha do quilo. Né? Campanha do quilo. Para arrecadar alimentos para as famílias, para completar a cesta do final do mês que distribuía a cesta básica para as famílias, né? E foi nessa época que eu fiquei conhecendo efetivamente o irmão Virgílio. Ainda ele não tinha me aparecido, mas em uma das reuniões tinha uma médium lá, assim, que ela tinha uma vidência extraordinária. Ela falou, olha, tem um mentor, ele está com você, você não tem curiosidade de saber quem é? E sabe, quando você fala assim, eu já tinha lido sobre o Chico, e o Chico tinha perguntado várias vezes para o André Luiz quem era ele não queria falar, eu também quis dar uma de... Eu falei, não, é legal saber, mas nunca tive curiosidade de saber, não. Ele falou, não, mas ele está declinando o nome. Eu sempre gostei muito de história romana. E o poeta Virgílio era um dos que eu gostava demais, que ele foi um grande poeta, né? As Eneidas. E aí ela falou assim, ele está dizendo, o nome dele é Virgílio. Aí de imediato na minha cabeça passou assim, será que é o poeta romano? Olha que pretensão. Aí já de cara ela falou assim, olha, ele está pedindo para chamar de irmão Virgílio para não confundir com o poeta, hein? Já te corrigiu. Então foi assim, e aí as coisas foi dessa forma. Então, e quem era o presidente, era o que dirigia esse centro, era o maestro Rafael Puglielli. Aí passei a frequentar a casa do maestro Rafael Puglielli, ele e a Lana. A Lana era uma pessoa, nossa, maravilhosa, era a esposa dele, eles faziam essa tarefa assim. Ele sofreu um acidente e ele ficou com a mão atrofiada. E ele tocava, mesmo assim, ele tocava Chopin, tocava aquelas músicas lindas. A gente tinha esse privilégio de frequentar a casa dele e conhecer e ouvir ele tocar. E ele contava muita história, que ele frequentou, ele se tornou espírita porque ele era católico, mas começou a ter uns problemas. E ele foi até Tambaú. Na época, ele tinha uns problemas assim, ele achou que era psiquiátrico, de louco, ele tinha visões, umas coisas assim. Aí falaram para ele, vai lá em Tambaú com o padre Donizete. Muita gente não sabe quem é o padre Donizete. Isso foi na década de 60, 70. O padre Donizete vivia em Tambaú e ele era um padre católico, ele fazia milagres, era um homem extraordinário. E ele foi lá em Tambaú para passar com o padre Donizete. E quando ele chegou na frente do padre Donizete, que o padre Donizete colocou a mão na cabeça dele e falou, olha,
Meu irmão, o teu problema você não vai resolver aqui não. Frequenta um centro espírita kardecista, que o teu problema é mediunidade. Nossa! Ele se tornou espírita pelo padre Donizete, de Tambaú. Pesquisem depois, quem estiver ouvindo e tiver interesse, quem foi o padre Donizete de Tambaú. Um homem extraordinário, um padre, mas ele tinha uma mediunidade de cura. Era fantástico, Cláudia, era fora de série. E aí, o Chico, a gente ia na casa do maestro Rafael Puglielli, e lá ele ficava contando as histórias, que ele frequentou 30 anos a casa do Chico. Olha! Nossa! Inicialmente lá em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba. E aí teve um ano que o Chico fez um caderninho de anotações, de histórias, e deu para ele, com a assinatura do Chico, uma dedicatória para ele e para a Lana. Então, quando eu resolvi escrever esse livro aqui do Chico, muitas histórias aqui não vão ser encontradas em nenhum lugar. Outras eu São inéditas, são né? inéditas, mas tem outras histórias que eu fui buscar também. Eu estive com o Chico 2 vezes. Depois daquele episódio de 71 do Pinga Fogo, passou 10 anos, aí eu já era espírita. Aí eu fiquei sabendo... Aí você mudou a tua impressão do Chico. Aí é que é legal essa, porque, gente, aquela figura que me impactou inicialmente mudou completamente, porque quando eu vi a figura do Chico, eu não via mais aquele homem feio. Para mim o Chico tinha se tornado uma pessoa linda. Eu vi o Chico. Por isso que é aquela história que diz que quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Uhum. O Chico, para mim, era assim um encanto. Nossa, o que eu adorava o Chico. Aí energia, né? A energia. A energia. Quem teve a oportunidade de estar com o Chico, também tive a oportunidade de estar com o Chico. Eu não. A energia. Nossa! A energia. A gente pegava na mão do Chico e ficava com a mão perfumada, né? Eu saí perfumado, eu não queria tomar banho. Eu queria tomar banho por causa do perfume de rosa. Era uma coisa assim, né? Você ia para casa com aquele perfume, no outro dia você tava com perfume. A minha mulher ficou com ciúme, mas de onde você foi que você voltou perfumado assim? Eu dei um abraço no Chico. Ele foi no centro, acho que é Seara Divina, lá da Rua Demóstenes, do Campo Belo. Ele esteve lá e eu fui lá. E aí não foi nada assim, eu tive com o Chico, ele olhou para mim, fez... Não foi nada disso. Foi 1 minuto só que eu cheguei para ele, depois de enfrentar toda aquela dificuldade, que era muita gente, né? Dei um abraço no Chico, assim, aquele abraço apertado, ele beijou minha mão, beijou meu rosto. Gente, eu me senti tão pequeno. E falou, Deus te abençoe, meu filho. Trabalhe pelo Cristo, ele falou. Só, mais nada. Nem precisava falar, né? Mas para mim aquilo foi, assim, um marco na minha existência. Porque conhecer o Chico, dar um abraço no Chico, olha, realmente foi algo inesquecível, que eu levo... A gente grava na retina espiritual e leva para a eternidade, viu, Cláudia? E é não só o trabalho mediúnico dele, né? Mas ele pessoa também, ele como né? pessoa. Que você traz muitos casos dele como pessoa, não só como médium. Exatamente. Né? Como ser humano, como médium. Ele era avesso, assim, às coisas. Quando... até prepararam uma armadilha para ele quando quiseram indicar ele para o Prêmio Nobel da Paz, que falaram para ele que ia ter um programa para homenagear o Divaldo, mas na verdade era uma forma, porque quando o Augusto César Vanucci esteve lá para chamar ele não quis, ele falou, não quero, ele não queria a indicação, mas o Emmanuel pegou no pé dele e falou, mas peraí, você tem que aceitar sim. Você não vai ganhar, Chico, mas vai ser bom para a doutrina. E aí, quando ele foi nesse programa da Globo, que era Um Homem Chamado Amor, que tem que ele chegou lá, que ele percebeu que aquilo lá foi, na verdade, o Divaldo realmente estava lá, mas o programa era ele que era o... E aí, então, não teve jeito, ele aceitou, e aí, então, ele diz assim meio sem graça, porque ele não gostava muito das luzes da ribalta, né? Uhum. E ele, então, meio sem graça, ele fala assim, tudo pela doutrina. E realmente não ganhou,
mas nunca houve tanta divulgação da doutrina como naquele período. Teve novelas espíritas, teve vários programas. E foram as novelas de maior audiência da Globo, de na maior época, né? audiência, Então, o Chico era uma pessoa assim, é aquilo que você falou, tinha uma energia que você chegava assim, você segurava na mão, ou se desse um abraço nele, não dava vontade de soltar mais, porque era uma coisa tão boa, mas tão boa, que a vontade era ficar lá abraçado com ele, sem mais nada. É verdade. Então, isso é que te motivou, então, a escrever esse livro. Não, senão ele... Porque o maestro não escreveu sobre as histórias, isso, né? E aí você também, se não transformasse em livro, a gente não ia saber. São histórias belíssimas que tem aqui. São aqui histórias no diferentes. livro. E é interessante porque você narra as histórias, né, muitas delas inéditas, e traz um fundo moral, né? E traz as histórias para o nosso dia a dia, né? Tem sempre um porquê. Tem algumas histórias assim tão engraçadas, porque o Emmanuel era assim muito rígido com o Você Chico, lembra né? de alguma assim que você poderia narrar para a gente? Eu vou contar Que rapidamente. mais porque assim te tocou? Que traz um fundo moral para nós, assim. O Chico, quando ele publicou o Parnaso, a história é um pouco longa, mas eu vou procurar resumir o máximo aí. Quando ele escreveu o Parnaso dela em Túmulo, que ele traz assim poemas de vários poetas já desencarnados, que o livro foi publicado, provocou uma revolução no meio cultural, intelectual brasileiro. As pessoas liam a exaustão, querendo identificar as rimas, a métrica de Castro Alves, de Fagundes Varela, de outros tantos poetas já desencarnados, né? E um especial que foi, que depois ele passou a se intitular o Irmão X. Qual que era o nome dele mesmo? Humberto Campos. Humberto Campos. Humberto Campos leu, ele era católico, ele leu aquele livro e ficou impressionado. E ele tinha uma coluna no jornal o Globo, do Rio, e ele escreveu uma coluna dizendo, das duas uma, ou o Chico Xavier realmente é um médium, e ele está trazendo mensagens desses poetas mortos, que ele fala, os mortos estão em pé, foi o nome da coluna dele. Os mortos estão em pé. Ou ele é um embusteiro e está escrevendo por conta própria, e aí então a Academia Brasileira de Letras tem que dar uma cadeira para ele, porque ele é muito bom. E é interessante porque aí o Humberto Campos começa a frequentar lá, e logo em seguida, passou algum tempo, ele desencarnou. E quando ele desencarnou, ele apareceu para o Chico. Ele queria escrever, porque ele se apaixonou também pelo Chico, pela mediunidade, ele queria fazer alguma coisa. Então ele começa a escrever vários livros com o nome de Humberto de Campos. E aí a viúva do Humberto de Campos entrou com um processo contra ele, porque ele estava usando o nome do Humberto de Campos, que já era um membro da Academia Brasileira de Letras, um nome renomado, e achando que estava tirando proveito. Ela não sabia que ele dedicava todo o dinheiro para a Federação Espírita Brasileira. Ele doou como ele doou todos os direitos autorais, né? E aí ele foi processado, o juiz acolheu, teve o processo, todo aquele rebuliço, né? E ele preocupado, porque ele era uma pessoa simples, lá do interior de Minas Gerais, nunca tinha tido esses problemas, e um dia ele está preocupado porque ele recebeu uma precatória e já pensando, ai meu Deus, será que eu vou ser preso, aquelas coisas todas. E Emmanuel falando, fica tranquilo, você ainda não vai ser preso, porque para você merecer ser preso em nome de Cristo, ainda vai demorar muito, você ainda não tem esse merecimento não, vamos trabalhar. E aí teve aquele episódio também da revista O Cruzeiro, que tiveram lá os dois melhores repórteres da revista O Cruzeiro, que fizeram tudo aquilo, depois publicaram, e saiu a revista depois, nossa, uma coisa assim terrível. E aí ele já estava na audiência, já estava marcada a audiência de julgamento, quando saiu a revista, e foi então aquele outro Os dois, rebuliço. E ele está lá assim, sentou com a revista na mão, porque mandaram a revista para ele, a revista O Cruzeiro, naquela época era a revista de circulação nacional, né? Era o que tinha, não tinha internet, não tinha mídia social, né? E ele está desesperado, ele sentou, já estava na hora de ir para o centro, e ele está lá com a revista na mão, oh meu Deus, e agora? Aí chega Emmanuel sempre chegando assim como se não soubesse de nada. E Chico, e aí, o que está acontecendo?
Mano, tá vendo? A revista O Cruzeiro aqui, olha o que publicaram aqui. Ai, meu Deus do céu, agora vai ser um problema. Vai ter audiência lá da viúva do Humberto de Campos. O que vai acontecer? Ele, calma, Chico, calma. Ah, mas olha a revista O Cruzeiro, isso aqui vai ser ruim. Ele falou, Chico, é o seguinte, para de reclamar e vamos trabalhar. Porque Cristo foi para a cruz, você foi para o Cruzeiro. Você só foi para o Cruzeiro, cara, vamos trabalhar. E passou alguns dias, o juiz realmente considerou que não havia necessidade porque o de cujus, como eles, na linguagem jurídica, diz, perde os direitos após a morte, né? Então, na legislação brasileira não existe nada em relação a direitos autorais dos mortos. Do defunto. E aí então foi essa história aí que no fim, então até para evitar problemas futuros, o Humberto de Campos adota o nome do Irmão X. E são lindas histórias, né? Ele trouxe só algumas, mas são lindas. Aqui, ó, no livro Saudades de Chico Xavier. Se você tiver curiosidade de saber mais da vida do médium Chico Xavier, é um livro lindo, lindo, lindo. Mas agora a gente já avisaram aqui. Estamos terminando aí? Quanto tempo? Nosso diretor está vendo ali o tempo. Mas eu gostaria que o Demarco falasse um pouquinho de cada livro. Nós começamos a falar do Além do Infinito Azul, né? Isso. Que foi a sua segunda obra, que eu particularmente amo esse livro, né? Amo esse livro, até gostaria que você e a Cláudia falassem um pouquinho. Mas não pode contar o final. O final é surpreendente, mas você não pode falar. Mas é um livro maravilhoso. Todo mundo que lê esse livro realmente ama, né? Muito bacana mesmo. Foi um livro impactante. A editora, quando eu mandei, eu já estava acostumado, porque eu já tinha tido o périplo lá do primeiro livro, O Pretérito Imperfeito. Eu falei, nossa, vai ser outro livro que eu vou mandar também. Mas não passou uma semana, me ligaram, eu mandei telefone, tudo bonitinho, né? Me ligaram, olha, nós vamos publicar teu livro, a gente leu, gostou, vamos publicar. E foi um sucesso. E foi um sucesso, vendeu muito lá. Só nessa primeira editora foram 11 edições. Olha que bacana. Aí depois, com vocês, eu não sei quantas foram, mas possivelmente... Foi um dos livros mais vendidos. Aí teve, acho que a Cabana, Cláudia, é isso? A Cabana da Solidão? Aí veio de romance, né? Não, veio Nova Jerusalém primeiro, que também é com o irmão Virgílio, né? A Nova Jerusalém fala da transição planetária, os dias atuais que nós estamos vivendo, essas tragédias que estão acontecendo, essas guerras, rumores de guerras, violência, tudo faz parte dessa transição planetária e que... quem lê o livro vai entender, vai ver que é um livro muito atual de tudo que está acontecendo hoje, que a gente entender e até saber como agir, porque são armadilhas, as trevas estão agindo, as forças das trevas estão atuantes, porque eles sabem que está no fim, mas eles querem arrastar o máximo que eles puderem junto com eles para o fundo do poço, quer dizer, na verdade vão para um outro planeta, né? Então, o máximo que eles puderem levar, e infelizmente é uma sintonia, é uma questão de sintonia vibratória. Tem muita gente que está caindo nessas armadilhas da sintonia vibratória, do ódio, do desentendimento, das vibrações negativas, que é o que tem acontecido muito, inclusive no Brasil. A divisão que está acontecendo aparentemente entre o bem e o mal, uns se acham do bem, outros se acham, o outro, quem é do mal que o outro acha que aquele que é do mal. Então virou uma coisa assim muito complicada e tem o que circunda o planeta nesse momento, são vibrações muito agressivas, muito violentas. O problema é quem entra nessa sintonia. Então,
A grande armadilha, porque ela funciona como se fosse um visgo. Você entra lá, uma teia de aranha, ela capta você e para você se libertar é É difícil. bem complicado, É bem né? complicado. E Então, aqui ele traz detalhes, né? Traz. De como é a ação, não só dos espíritos das trevas, mas também o trabalho incansável dos mentores espirituais. os trabalhadores do bem, porque É. todo time tem que ter um goleiro, né? Tem quem chuta e tem quem defende, né? Então é um livro assim muito. São bem diferentes, né? São. Porque esse aqui é um livro que vai trazer mais a questão de amor, quem gosta mais assim do romance, né? É, Que Fala da obsessão. E Tem fala de da mediunidade, obsessão, da exatamente. Só que aí a Nova Jerusalém já é um livro mais É mais didático, assim, voltado mesmo. de descrição lá do mundo espiritual e dessa luta que está acontecendo lá. Porque E o mundo que serão levados, Isso. o exatamente. planeta que serão levados aqueles que não passarem na prova do Enem. na prova do Enem. Né? É como disse o Jeter. O Jeter que diz, vai passar no Enem, hein? Olha lá. Então esses aí serão levados realmente para outros planetas. São planetas primitivos, né? Sim, São sim. mundos primitivos. Uhum. E vão ter que começar tudo de novo, né? Por isso que nós temos que fazer a diferença, Temos né? que fazer o melhor aqui para E divulgar essa doutrina tão maravilhosa, né? Exatamente. E aí depois teve Aí teve o Augusto César, né? Que aí veio a Cabana primeiro e depois o Terapia do Amor. A Cabana da Solidão, eu terminei o primeiro, acho que a primeira parte dele, assim, sem fôlego. Então, assim, se você quiser ler aqui, A Cabana da Solidão é um livro lindíssimo, belíssimo. E mostra muito essa questão da reencarnação, né? Porque é um grupo de espíritos que está sofrendo muito. E aí, durante a leitura, o Augusto César vai trazendo quem está na condição de missão e quem está, de alguma forma, resgatando. É muito lindo. Nesse livro eu acho legal, porque no final ele aborda a libertação dos escravos. Nós tivemos ontem o dia da Consciência Negra, e muita gente critica a princesa Isabel, dizendo que ela deu a liberdade, mas não deu condições para que aqueles libertos tivessem o que fazer. E, na verdade, é uma injustiça com ela. E a espiritualidade me trouxe ao conhecimento, dizendo, olha, ela estava preparando. E antes dela assinar a Lei Áurea, que libertou em 13 de maio de 1888, que foi a libertação total dos escravos, muitos alertaram ela, olha, não assina, porque isso vai custar o trono. Tem muitas forças poderosas que vão derrubar vocês. E ela mesmo assim assinou. Ela sabia que corria o risco. E não teve tempo de preparar nada para que pudesse vir de encontro, porque ela tinha ideias de como ajudar aquele povo liberto, porque você é liberto, mas fazer o que com a liberdade se não tem o que fazer, né? Então, muita gente critica porque ela não fez, ela não teve tempo, porque um ano depois veio a República, a deposição, e Dom Pedro II, até para não derramar sangue, ele vai embora, ele é exilado, vai com a família toda, vai embora, né? E ela não teve tempo de fazer, porque ela quando assinou, ela estava substituindo já Dom Pedro II, que estava muito doente, já no final da vida, né? Então é uma história muito bonita. É muito lindo, é lindo. E esse daqui, para quem quiser saber como que é o mundo espiritual, aqui é sobre reencarnação, esse aqui, ó. Esse aqui fala sobre reencarnação, sobre lei de causa e efeito, para você entender as dificuldades que nós passamos nas existências, né? Uhum. Tem muita explicação. São 3 reencarnações do mesmo grupo de espíritos. Aqui nesse daqui, a pessoa vai saber como que é o mundo espiritual. Como é que você impacta a sua vida pelas suas emoções? O ser humano é um ser que é movido por emoção. Então, tem emoções negativas, positivas, mas as emoções, todas elas têm energia, porque tudo no universo é energia. E a que impacta diretamente nas nossas vidas são as emoções.
Então aqui ele mostra o que é que pode impactar uma doença, até um câncer, quais são as energias que você está manuseando. A medicina espiritual. É a medicina espiritual, é a medicina pelo lado espiritual, mostrando que a alopatia, muitas vezes ela cuida de uma doença, mas ela não está cuidando da causa, ela está cuidando do efeito. O efeito é espiritual, é a energia emocional do pensamento, que tudo é energia que impacta na nossa saúde, na nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, inclusive sucesso, fracasso, porque é mentalmente. A energia mental, você se sintoniza com espíritos elevados, entra em sintonia com energias positivas, as melhores energias do universo, porque o universo é energia pura, e é onde se diz, o universo conspira a nosso favor. Agora, quando a pessoa desce na ladeira das emoções negativas, do ódio, da mágoa, do rancor, do negativismo, acaba adquirindo energias doentias, deletérias, que impactam a vida da pessoa, porque ela se linka com espíritos doentes, sofredores, vingativos e obsessores. E fica doente, porque reflete depois no corpo espiritual. Por isso que na medicina espiritual diz, me diga o que pensas, e eu te direi com quem andas. Porque o nosso pensamento, ele sintoniza a espiritualidade, é a sintonia, é a chave da nossa emoção. Aquilo que a gente manda para o espaço, a gente se liga com espíritos afins que estão naquela faixa vibratória de sintonia. Então, uma energia elevada de amor, de carinho, de afeto, vai nos ligar a espíritos amorosos, espíritos que nos querem bem, que nos ajudam, e reflete no nosso corpo como saúde, porque entra a parte da multiplicação das células, que as nossas células, elas se nutrem, elas se alimentam dessas energias, de todos os alimentos, sólido, líquido, gasoso, solar, do prana e de outras energias, mas principalmente das nossas emoções. Então as células adoecem quando elas são impactadas diariamente com energias doentias, deletérias, de ódio, de mágoa, que é o terceiro livro, a terapia do perdão. O que reflete quando você consegue perdoar, o benefício que você causa para você mesmo, quando você consegue tirar do teu coração, do teu sentimento, o sentimento de ódio, de rancor, de raiva, de melindre, de coisas ruins. Você se liberta. Olha que lindo. E por conseguinte você vive feliz, tem sucesso porque está sempre bem orientado por espíritos elevados e vive com saúde. Demora para envelhecer porque as células se renovam com energias sempre positivas, a pessoa demora para envelhecer, demora... o que eu falo é sempre importante. A gente vai aprendendo no espiritismo, a gente vai ficando esperto, viu, Cláudia? Eu digo o seguinte, a matéria não resiste à ação do tempo. O tempo acaba com tudo e a lei da gravidade derruba tudo. O que a gente não pode é envelhecer aqui. Na mente. Então eu falo, olha, eu tenho 75 anos, mas aqui eu não posso envelhecer. Eu tenho que ter uma mentalidade diferente. A gente não pode deixar de ter alegria de viver, ter esperança, ter expectativa de um dia melhor, de fazer o melhor. E que compete só a gente, porque cada manhã, quando a gente acorda, que o sol se levanta, Deus renova para a gente tudo que a gente precisa. Depende só de nós. Aonde que eu me situo? Então, se eu penso assim, o ditado diz, me diga com quem andas, eu te direi quem és. Então, por esse pensamento espírita, a gente pode dizer o seguinte, me diga o que pensas, eu te direi com quem andas. Porque a gente escolhe as companhias espirituais. Então eu digo assim, olha, a idade não importa, eu continuo jovem de espírito. Que bom. A gente não pode envelhecer de espírito, tem que ter sempre essa jovialidade, essa alegria de viver, vontade de fazer melhor, acordar cada manhã com o objetivo de fazer o bem, de se renovar e continuar em frente.
Virou o dia, vira a página, esquece, segue em frente. Por isso que Jesus já dizia no Evangelho, viva cada dia com alegria no coração, porque o amanhã Deus pertence, a cada dia basta seu mal. Então vira aquela página, segue em frente, aprende, porque na verdade tudo é um aprendizado. E a gente precisa aprender, a vida é uma escola. Com certeza. E se a gente não fizer o Enem e não passar, o que vai acontecer, né? Vamos para outro planeta. Infelizmente, Demarque, a gente chegou ao final, né? Ao final do nosso bate-papo aqui, um papo muito gostoso. Estamos muito felizes aqui, com saudades de Chico Xavier, né? Maravilhoso. Mauri, depois você vai ganhar um, viu? Esse livro que traz lindos casos sobre a vida de Chico Xavier, tão rica de ensinamentos, de bons exemplos, com leveza e sensibilidade. O escritor e médium Antônio Demarque nos brinda com maravilhosas reflexões para aplicação em nosso dia a dia. Os anos passam rápido. Daqui a algumas décadas, alguém poderá comentar: teria sido Chico Xavier um santo, um predestinado, um privilegiado na vida, uma celebridade? Se estivermos lá recordando a humildade de Chico Xavier, poderemos dizer que ele foi um servidor fiel de Jesus Cristo. Saudades de Chico Xavier. Muito legal, muito obrigado, Demarque. A gente gostaria que você divulgasse os seus canais de mídias sociais para que as pessoas pudessem entrar em contato com você, curtir o seu trabalho, né, falar com você. Eu tenho um defeito que eu preciso corrigir. Eu não divulgo meus trabalhos. Tudo que eu tenho feito, inclusive ultimamente até quando eu vou fazer palestra em algum centro, eles postam lá, eu acabo compartilhando, mas eu acabo não divulgando. Talvez seja até um equívoco meu, porque como eu aprendi que a mão direita fez, a esquerda não precisa saber, eu faço o meu trabalho e não fico divulgando. Talvez seja uma falha minha, não sei. Eu levei até um puxão de orelha, porque temos quantos minutos ainda? Dá para falar mais um pouquinho? Então, mais rapidamente, só para falar. Teve um grupo de Bauru, que inspirado num dos meus livros, que chama Anjos da Caridade, que hoje faz esse grupo, esse trabalho de rua que nós fazemos, que já tem 16 anos, foi inspirado nesse livro. E um pessoal de Bauru leu o livro também e criou um trabalho de rua, com morador de rua, inspirados também no livro. E quando eles fizeram 10 anos, eles fizeram uma festividade, fizeram um acontecimento. E eles escreveram um livro e pediram que eu prefaciasse. Eu prefaciei o livro. E me convidaram para ir lá participar dessa festividade de 10 anos, desse trabalho de rua. E eu fui. Eu nunca quis publicar esse trabalho de rua, porque achava, olha, para que eu vou ficar divulgando o que a gente faz? O importante é fazer, né? Mas eu levei um puxão de orelha. Eu falei, olha, você tem que divulgar até que sirva de inspiração para outras pessoas. Então eu já tenho uma tarefa aí, terminando esse próximo que eu estou da terapia do perdão, vai vir, eu vou escrever, isso vai ser também da minha autoria. Vai ser Legal. Contar as experiências desses 16 anos de rua. Então, lindas histórias tem lá e de muito aprendizado. Que a gente mais aprendeu do que... E a gente, quando fala, vou fazer caridade, não, a gente não vai fazer caridade, a gente vai receber caridade. Porque o que a gente percebeu nesses 16 anos, Luiz e Cláudia, é que quando a gente faz o bem, que a gente faz de coração, que a gente faz com alegria, a gente não está fazendo caridade, a gente está recebendo caridade. Com certeza. Então isso hoje é essa a consciência que eu tenho, que a gente não está fazendo caridade, a gente está indo lá, nós somos privilegiados de ter tido essa confiança da espiritualidade nesse trabalho e a gente vai fazer para receber caridade, não para fazer. Mas quem quiser falar com você é no @AntônioDemarque, né? Que é no Instagram. No Instagram. No Instagram, @AntônioDemarque, escritor.
O Demarque. Eu olha, abri o Demarche, Instagram. né? Demarche. Demarche. Eu abri o Instagram por insistência da minha filha. Eu nem tinha. E o Facebook também, foi eles que abriram. Eu nunca faço nada, não divulgo nada. Eu pergunto, você tem canal? Também não tenho canal, não tenho nada. E o pessoal coloca de Ou vez em então quando. entra em contato com a Intelitera Editora, Com a através da Intelitera, Intelitera, os canais da Intelitera Editora, e-mail, né? Todos os livros aí tem os contatos da Intelitera Editora. Se você deseja, né, fazer contato aí, até para convidá-lo para palestras, né, Demarque, pode entrar em contato com a Intelitera Editora. Perfeito. Demarque, Obrigada, muito, Demarque. muito, muito obrigado. Gratidão pela imensa. Você ter Gratidão vindo. imensa. Muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Nós também. Então, muito obrigada e que venham mais vezes, né? Com certeza. Se Deus quiser. Com Vamos fazer certeza. outras aí, sim. Com Tá? certeza. Tá? Obrigada. Então, obrigado. Querido, Obrigada, querido. obrigado, viu? Obrigada. Tudo de Gratidão. bom. Tudo de E bom. obrigada Gratidão. a você que nos acompanhou. Gostando, divulga, compartilha e até a próxima.